Deixa eu voltar à questão principal, por favor, só. É o seguinte, agora os intelectuais vão entrar na história. É uma bobagem, é racista, é errada, tem que ser retirada imediatamente, mas isso é secundário. O problema do metrô é que se você andar no metrô do Rio, você será assaltado. O problema do Rio é que precisa de intervenção federal e de um planejamento. Quem botou as UPPs foi o Sérgio Cabral, que é ladrão, está preso. Como é que podia dar certo? O secretário de Segurança, que era tido como possível sucessor, também vive sob suspeita. Não tem nada de candidato a moralizador do Brasil, não. O que precisa ser feito no Rio é o que se fez, por exemplo, em Bogotá. Intervenção federal, embora o governo federal também careça de credibilidade, mas de instituições federais que reocupem o Rio de Janeiro, que já não pertence ao mapa do Brasil. O Rio de Janeiro é uma zona de exclusão, como é zona de exclusão qualquer fronteira brasileira. Já que o próprio diretor da Associação dos Delegados diz que não há delegados federais por lá, da Polícia Federal. Então as drogas elas não nascem no Rio, elas chegam, começa por aí. No Rio você tem disputa em torno de drogas, por quê? Porque a polícia também disputa. Você tem de fazer um saneamento total na polícia, resolver esse problema, acabar com milícias, acabar com essas organizações criminosas e aí, paralelamente, continuamos combatendo o racismo. Porque eu acho que os intelectuais que continuam preocupados só com a Amazônia, que também merece preocupação, sobretudo os intelectuais e artistas, entre aspas, que se manifestam no Rio, agora vão chiar. Até agora não havia problema nenhum no Rio. Até agora o metrô era seguro, tudo bem. Mas agora separaram o Rio em duas partes, coisa que existe pelo menos desde o livro do Juvenir Ventura, Cidade Partida. Que é uma triste constatação de uma realidade. É realidade isso aí. Desde sempre, né? E aí... Mas não pode mostrar. É sacramentada nessa propaganda infeliz aí de uma política que coloca em cercadinhos geográficos determinadas é a turma que camadas da população. Que chama de comunidade. Sim. O que é uma favela, pô? Você muda o nome, muda a realidade. Aquilo é uma favela, que comunidade, meu Deus do céu. Comunidade. Lá em Taquaritinga existe cidade, vila, bairro, então não tem comunidade. Agora, só no Rio você tem as comunidades, que é para mascarar, como sempre, a realidade que você não consegue combater seriamente. Agora, Augusto, só lembrando que Bogotá, assim como Medellín também, né, tiveram a sorte oposta do Rio de Janeiro. Essas duas cidades, elas tiveram uma parceria com os Estados Unidos, a Colômbia teve uma parceria com os Estados Unidos muito forte, de receber recursos para poder combater a questão ali do narcotráfico, né? Exatamente, o governo federal recebeu esse recurso, teve uma independência muito grande para poder aplicar esse recurso, então o governo federal teve uma independência, é uma das parcerias mais bem-sucedidas entre Estados Unidos e algum outro país nesse combate. Então teve uma independência, aplicou bem esse recurso, e aí essas duas cidades tiveram uma sucessão de bons prefeitos. Exatamente. É uma sorte completamente diferente do Rio de Janeiro. Elas tiveram uma sucessão de bons prefeitos que pensaram e continuaram políticas públicas, e aí trocou prefeito, mas não trocou política pública, né? Para poder continuar um plano de governo que pensasse bem. Só a partir da UPP só vai existir se puder haver a 200 metros uma agência do Banco do Brasil. Que era a ideia inicial, inclusive, que a UPP não chegasse lá só com a força de polícia, que chegasse com tudo isso, né? Com o Banco do Brasil, com a economia, com a escola, que não chegou, resto todo. Então aí não dá certo, né?